Então, meu livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias. De fato, ele foi o meu trabalho, a minha síntese nesse caminhar de 50 anos de presbítero na Igreja Católica, como monge. E ele vem de uma experiência de dor, de sofrimento, de busca. Você sabe, por exemplo, um filho de pais que estão brigando, pai e mãe? Como é que se sente? Então eu me sinto um pouco assim, quando eu vejo, por exemplo, companheiras da teologia feminista dizendo que a teologia da libertação é ainda patriarcal, né? Quando eu sinto o pessoal das teologias indígenas dizer aquilo ali, é esse negócio de Bíblia. E aí você tem o debate que a gente poderia chamar de uma forma caricatural, né? Esquerda-direita, mas tem também no próprio grupo, na própria caminhada dos companheiros, essas perguntas, questões, dificuldade de fazer síntese. Então, eu comecei a pensar, como é que a gente poderia resgatar aquele tesouro que foi a experiência dos pioneiros, né? Do Gustavo Gutierrez, do Leonardo Boff, do João Sobrinho e de tantos outros nos anos 70 e 80, e a gente hoje ouvir o Carlos Cunha falando de teologia decolonial, ouvir o companheiros e companheiras, a Marcela Alt com a teologia Kir, né? E o outro falando de teologia gay, e o outro falando, e dizer qual é o princípio que costura um pouco isso, que faz a gente ir entrando nesse diálogo, conversando sobre essas coisas, a serviço dos mais pobres, a serviço do povo de Deus, né? Principalmente dos oprimidos. Então o livro, ele é resultado dessa pergunta, dessa questão. Ele não tem respostas totais. Se a gente pegar o livro, eu fiz na linha daquelas 3 partes, quer dizer, olhar a realidade, discernir o que é que Deus diz para a gente, né? No segundo momento, e no terceiro, quais são as pistas, qual é a agenda, né? E é lógico que se você pegar o livro, você vê que se o livro fosse dividido em páginas, né? A terceira parte é bem pequenininha, quer dizer, é só mesmo uma provocação. Mas penso que pode ajudar. O que você destacaria da primeira parte? O que você procurou contemplar no ver da obra? Primeiro, situar a teologia da libertação num processo muito mais amplo, que é a vocação à libertação de todo ser humano. Acho que a teologia da libertação não fazia muito isso. Ela partia já da teologia cristã, já falava sobre a pastoral, já entrava na questão da salvação. Então eu procuro situar, eu cito o discurso do Charles Chaplin no filme O Grande Ditador. Eu procuro falar sobre Gandhi, sobre a questão da satyagraha, né? A ahimsa, não violência, quer dizer, situar a teologia da libertação nesse amplo maior. Então essa me parece que e aí situando, não deixar de precisar o que é que ela tem de concreto, de profundo, de característico, mas dentro dessa coisa mais ampla. Da segunda parte do livro, né? Fazendo uma discussão aí, porque eu percebi que as 3 partes estão bem entrelaçadas. Mas assim, o que você destacaria para quem está nos acompanhando desse discernimento à luz da experiência, colocar judaico-cristã, né? Toda a teologia da libertação, ela é fundamentada na Bíblia. E eu também não posso abrir mão disso, mas fazer uma leitura pluralista da Bíblia. Porque quando, por exemplo, eu me encantava com os livros do meu irmão, amigo, companheiro, Pablo Richard, né?
nos anos 80, falando da luta dos deuses, é como se eu dissesse o Deus da gente, o Deus da Bíblia, contra todos os outros deuses, que são as outras religiões. E a gente não fazia muito essa distinção entre Deus e religião, né? Então, e hoje esse tipo de leitura favoreceria crentes cristãos invadirem terreiro de candomblé, serem preconceituosos com religiões como o islamismo e outras, né? Então, portanto, o que tem de novo neste livro, me parece, do ponto de vista da teoria da libertação, é manter a opção da espiritualidade libertadora, uma leitura da Bíblia a partir do êxodo, da caminhada do povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, numa conversa aberta, ecumênica e pluralista. Então, e é claro, né, a síntese da segunda parte é um capítulo que é minha vida, que eu coloquei ali tudo que eu penso, quero, acredito, etc., sobre a espiritualidade sócio-libertadora. É isso o fundamento da segunda parte. E, por fim, né, quando você, na passagem da segunda para a terceira parte, coloca uma espécie de agenda diante o que nos desafia, o que sintetiza para nós aí. Pois é, que é o que nos desafia, né? É tanta coisa que a gente nem é fácil a gente dizer, né? Desafios internos e desafios externos, né? Desafios dentro das igrejas e desafios do mundo. Desafios do mundo é lógico, é um mundo... O mundo hoje, eu acho que ele é mais cruel, menos humano do que quando eu nasci há 75 anos atrás. Então, isso é um desafio imenso. Quer dizer, como será o mundo para sua filhinha de 3 anos de idade, 4, 5, quando ela tiver 20, 30 anos de idade? Que mundo vai ser? Como é que a gente pode preparar para ela, para meu sobrinho neto, né, que nasceu a semana passada, e eu poder dizer, o melhor presente que eu posso dar para essa criança é preparar para ele um mundo mais humano. Portanto, um mundo de paz, um mundo em que a gente não tenha que usar coisa para respirar porque a vida está irrespirável, a gente sabe o que é que está comendo, o que é que está bebendo e não sejam venenos, etc., né? Então, esse desafio é um desafio absolutamente imediato, central, né? O desafio, por exemplo, dessa questão do diálogo intercultural no mundo pluralista. Quer dizer, e a minha impressão minha, né, é que a diferença entre a minha geração hoje e a geração desses meninos de 20, 30 anos é muito maior do que a geração quando eu tinha 20 anos em relação ao pessoal de 50, 60 ou 70. E parece que esse fosso vai se ampliando. Então, como é um desafio importante, né? O desafio dessa questão de uma universidade, de uma ciência humana controlada pelo dinheiro, em todos os campos. Se pesquisa aquilo que é pago. E é pago aquilo que interessa ao capital. No plano da medicina, no todos os planos. Né? Alguém perguntava por que nós não temos carro voador. Porque não é econômico. Não interessa às empresas. Se interessasse, já teria. Por que não tem ainda um remédio assim para uma vacina contra a AIDS? Porque não é mais econômico manter o doente com remédio. Vender o remédio, né? Os governos pagam mais vender. Então é tudo assim. Então esse é um desafio, o desafio que o Papa diz, esse sistema mata, né? E está preparando um encontro com economistas jovens, né? A economia não é de Francisco Papa, é de Francisco de Assis e Clara. Quer dizer, é um outro mundo, é uma outra forma de ver o mundo.
Então são desafios muito grandes, desafios imensos. O desafio, por exemplo, de como assumir a corporalidade, a sexualidade, o erotismo, o amor, numa sociedade do desamor, da desumanidade, das pessoas serem meramente... Você compra pessoas, né? Compra o empregado, compra o... Então você compra. E o amor não tem preço, não pode comprar. E aí as religiões parece que não se dão conta disso. Então eu, por exemplo, eu não tenho mais idade para isso, mas se eu pudesse, eu favorecia toda uma pesquisa sobre como descolonizar o amor. Como fazer com que aquilo que é tão privado, tão assim, né, possa ser um bem para todo mundo, né? Eu tenho um amigo, o Luiz Gonzaga Teixeira, que é um escritor, que é um sociólogo, especialista em utopia. Ele tem um livro onde ele diz, a gente fala das carências e das minorias oprimidas, a minoria econômica, a minoria política e as minorias afetivas. E as pessoas que são oprimidas sexualmente. Não estou falando de prostituta, estou falando da solidão humana, das pessoas de idade, né? E como responder a isso de uma maneira que seja profunda. Então, são desafios muito grandes da humanidade. Quem é que fala em nome da humanidade? A ONU representa governos, representa nações, mas não representa o povo, não representa o cidadão. O Fórum Social Mundial começou fazendo isso, no Encontro da Humanidade. E era uma maravilha, eu participei de Fórum Social que tinha 150 mil pessoas em Porto Alegre. Hoje em dia são 10 mil, 20 mil talvez. E quem? Os mesmos. Então a gente encontra a gente mesmo, a gente conversa da gente com a gente próprio. Mas não abre, então é um desafio imenso. Como a esquerda conversar com quem não é de esquerda? Como fazer isso que a gente acredita, poder dialogar, não é impor, não é ensinar, não é dialogar. Então, é um desafio imenso. E esse negócio de falar em nome da humanidade, defender os bens comuns da humanidade, procurar o bem viver, isso é uma agenda imensa, né?